Olá! Nessa aula vamos tratar sobre o assunto conflito de competência, exequatur de decisões internacionais e homologação de sentença estrangeira. Bem, as questões relativas a esse tema, elas ora tratam de um recurso nacional, ora tratam do tema cooperação internacional entre jurisdições e entre estados soberanos. A cooperação internacional, ela se traduz justamente pelo exequatur e pela homologação de sentença estrangeira, dentre outros auxílios, que também são denominados auxílios diretos. Mas vamos nos fixar nesses três temas: conflito de competência, que é uma questão nacional, interna ao nosso estado, exequatur e homologação de sentença estrangeira. Bem, o conflito de competência ocorre quando há dois juízes ora se consideram competentes para julgar a mesma causa, trata-se do conflito positivo de competência, ou, ao contrário, ambos os órgãos jurisdicionais consideram-se incompetentes para se debruçar sobre determinada causa. É o conflito negativo de competência. Agora nós vamos tratar das questões que trazem esses assuntos à baila. Vejamos, primeira questão. A homologação de decisão estrangeira é procedimento previsto no livro 3 do Código de Processo Civil, em seu título 1, que trata da ordem dos processos e processos de competência originária dos tribunais, ok? O enunciado realmente é amplo, sendo que sua homologação será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário, prevista em tratado. Sobre a homologação de decisão estrangeira e seus requisitos indispensáveis, analise as afirmativas a seguir. Como tratamos em outras aulas, este assunto é bem fundamentado na letra da lei. Então, cada uma das assertivas deve ser comparada, sim, com o que vem descrito no código. Bom, aqui nós temos 4 alternativas que elencam esses requisitos e todas elas podem ser conferidas no artigo 963 e seus incisos. Assim que temos que o dispositivo, que é o artigo 963, enumera como requisitos indispensáveis à homologação da decisão 6 requisitos. E a alternativa traz ser proferida por autoridade competente, a primeira alternativa, está certo, 963, inciso 1. Ser precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia, ou seja, ainda que aquela parte não apresente contestação, 963, inciso 2. Deve estar acompanhada de tradução oficial, ainda que haja dispensa prévia do tratado. Essa alternativa está errada, conforme o artigo 963, inciso 5, que aduz que, salvo disposição que dispense a tradução oficial, esta deve acompanhar os requisitos aí desse procedimento de homologação. Então, a tradução ela está presente, porém ela pode ser dispensada. Então, esta alternativa, o inciso 3, está errado. Quarta alternativa diz: deve ser eficaz no país em que for proferida, e está correta com base também no próprio artigo 963, que em seu inciso 3, ok? Então, aí nós temos como verdadeira a letra D, que elenca a 1, 2 e 4 como corretas. Próxima questão.
Sobre o conflito de competência no processo civil, julgue os itens a seguir. Vejam que as bancas gostam, né, de traçar aí diversas alternativas para serem examinadas e requer dos senhores um conhecimento realmente do texto legal. Vamos lá. Tratando de conflito de competência, que nós tratamos aí, que diz respeito a possibilidade de ambos os juízes considerarem-se competentes ou ambos os juízes considerarem-se incompetentes. Julgue os itens a seguir. O relator nunca poderá julgar de plano o conflito de competência. Ora, segundo o artigo 953, parágrafo único, o caput já contraria essa assertiva. O relator pode julgar, sim, de plano o conflito de competência quando a decisão se fundar em algumas hipóteses, dentre elas uma súmula do STF, do STJ, do próprio tribunal, ou uma tese em casos repetitivos. São hipóteses em que o relator pode julgar de plano o conflito de competência. Esse conflito sequer irá para o pleno. Portanto, não é sempre que o relator julga o conflito de competência de plano, mas há sim hipóteses, como as elencadas no 953 e seus incisos, em que o relator fará isso. Portanto, a alternativa 1 está errada. O conflito pode ser, alternativa 2. O conflito pode ser suscitado ao tribunal pelo juiz e pelo Ministério Público por ofício e pelas partes por petição. Imagino aí que essa questão foi capciosa, porque os senhores observam a letra da lei 953 e seus incisos, que é onde estão ali presentes, né, as respostas, mas é sutil o meio jurídico pelo qual cada parte irá suscitar o conflito. A atenção do candidato, a atenção do estudante, normalmente está nas pessoas, nos legitimados para suscitar o conflito, mas nós deixamos escapar ali o instrumento do conflito. Segundo o artigo 953, não é o MP junto com o juiz que irá requerer mediante ofício esse conflito de competência. Não, apenas o juiz. O MP, junto com as partes, ele irá também suscitar esse conflito por petição. Então, o erro da alternativa está justamente nesse instrumento. O ofício, ele é o instrumento jurídico do juiz e a petição é um instrumento jurídico das partes e do Ministério Público. Atenção, é uma troca de posição de palavras e nessa minúcia que o examinador acaba pegando ali o estudante, o candidato. Portanto, está errada essa questão. Inciso 3. Após a distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado, que às vezes não houve o encontro de dois órgãos jurisdicionais alegando conflito, apenas um deles. Então, de qualquer forma, esse é o procedimento exato do artigo 954, portanto, está correta a questão. Inciso 4. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar quando o conflito, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no conflito negativo, designará um dos juízes para resolver em caráter provisório as medidas urgentes. É uma questão cansativa, mas ela exige o conhecimento da lei. E segundo o artigo 955, precisamente esse é o procedimento para o desenvolvimento do conflito de competência. Então, está certa a alternativa 4, com base no 955, parágrafo único. Quinto inciso. Não é necessário, em nenhuma hipótese, o acompanhamento do Ministério Público nos conflitos de competência.
Senhores, nenhuma hipótese já é de levantar uma suspeita. Vamos prosseguir. Ainda que os processos sejam relativos aos casos em que o MP deve intervir como fiscal da ordem jurídica. Esses casos estão descritos no artigo 178 do Código de Processo Civil e basicamente são ali os interesses dos incapazes. Então, afirmar que em nenhuma hipótese o acompanhamento do MP será necessário é errado, equivocado e, portanto, essa alternativa está em desacordo com a lei. Inciso 6º e final diz o seguinte: o conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo MP ou pelo juiz correto. São realmente partes legitimadas pelo artigo 951 caput do Código de Processo Civil. Vamos finalizar esse vídeo por aqui e prosseguiremos nos próximos vídeos, ok?